Bom dia, com muita alegria e paz no coração. A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Não fuja da sua missão, não tenha medo de seguir em frente. Não deixe que o medo tome conta de você. Quantas pessoas hoje estão fugindo de tudo aquilo que Deus colocou na vida dela, de todas as responsabilidades, decisões, posições, de tudo que Deus determinou que ela deveria fazer, do seu chamado, porque estava com medo, insegura, não tinha confiança, indecisa se realmente era ela que tinha que fazer. No livro de Esther, no capítulo 4, nós encontramos uma mulher que foi colocada numa posição de estratégia, numa posição importante. O povo estava condenado à morte. E agora, o que fazer? Somente Esther poderia decidir, somente Esther poderia mudar a história da sua nação. Fugir ou cumprir a missão que Deus determinou a ela? Hoje Deus faz essa pergunta a mim e a você. O que você vai fazer? Você vai fugir ou fazer a missão? Você vai ouvir a minha voz ou vai deixar o medo tomar conta de você? Fugimos da missão quando deixamos que o medo decida por nós. Em Esther 4:11 diz assim: se eu entrar sem ser chamada na presença do rei, eu posso morrer. Ela estava certa. Essa lei, ela existia. E o risco era real, era verdadeiro. Ela poderia morrer. Mas a missão sempre envolve risco, decisões a ser tomada. Jonas, ele tinha uma missão. E por medo, ele fugiu. Pedro, ele caminhou com o Senhor Jesus, mas por medo, ele negou conhecer Jesus. O medo faz a gente negar, fugir, desistir da nossa missão. Mas nós temos que tomar a posição. Nós temos que tomar coragem e seguir em frente. Se Deus mandou, nós temos que fazer. Hoje eu pergunto para você, que decisão você vai tomar? Você vai deixar o medo tomar conta de você? Que conversa você tem evitado por causa do medo? Que posicionamento você tem deixado de assumir por causa do medo? Se o medo governar você, se o medo te governar, ele irá te paralisar, ele irá te impedir de tomar as decisões certas e cumprir a sua missão. Não devemos fugir da nossa missão. Quando Deus nos chamou para determinado caso, determinado assunto, determinada situação, nós temos que seguir em frente. E Esther 4:14 diz assim: se você se calar, o socorro virá de outra parte. Mardoqueu deixou bem claro. Deus, ele cumpre o propósito. Com você ou sem você, com medo ou sem medo. Isso, ele é libertador de certa forma e confortador também. Porque Deus, ele te coloca uma missão. Se ele já te colocou aquela missão, é porque você é capaz. É porque vai dar certo. Às vezes nós só precisamos ouvir mais a voz de Deus. Não pense que você é insubstituível, pois nós somos. Acredite, nós somos. Mas também não se desespere com a oportunidade que Deus está te dando. Se Deus te colocou onde você está, é porque você é capaz de cumprir essa missão. É porque Ele sabe que você
tem a capacidade de ir até o fim, que você é firme, que você é forte, que você não irá se deixar dominar pelo medo. Quando nós fugimos da missão, quando nós permitimos que o medo toma conta de nós, nós já falhamos. Mas se nós nos posicionarmos, se nós tivermos segurança em Deus, se nós cremos que somos protegidas por Ele, nada vai nos impedir de cumprir a nossa missão. Você lembra de Moisés? Ele tentou se esconder da missão dele. Ele teve medo, pediu até a morte. Você lembra de Jeremias? Ele também teve medo. Não tenha medo de se posicionar, não tenha medo de sair da sua zona de conforto. A posição que você está hoje é estratégica. Pode ser o trabalho que você hoje é estratégico. A família que você tem hoje é estratégica. A influência que você tem hoje é estratégica. Não use da sua posição para se esconder. Não use da sua posição para não cumprir o seu propósito. Essa missão é sua. Esse propósito é seu. Esse chamado é seu. E Esther entendeu que mesmo correndo o risco de morte, ela teria que ir à presença do rei. E lá em Esther 4,16 diz assim: se eu perecer, perecerei. Ela decidiu parar de fugir e cumprir a sua missão, mesmo com medo. Ela preferiu obedecer. Talvez Deus colocou você hoje onde você está para esse momento. Foi o que Mardoqueu disse para Esther. Talvez você está nesta posição para um momento como esse. Hoje você precisa decidir se você vai fugir ou se você vai cumprir a missão que Deus colocou na sua vida. Deus tem uma missão para mim e para você. De órfã, rainha, a Esther se tornou rainha. De anonimata, ela se tornou um instrumento de Deus. Esther nos ensina que a lição, uma linda lição, que envolve coragem, perseverança, propósito, estratégia. Quando nós chegamos no momento de decisão, no momento decisivo, ela tem que se posicionar. Nós temos que nos posicionar e não deixar o medo tomar conta de nós. Quem sabe esse lugar que você está aí hoje, essa posição que você está aí hoje, Deus te colocou aí para que você venha ser um instrumento usado por Ele. Quem sabe esse lugar que você está aí hoje é a missão que Deus tem para você. Deus, Ele não erra. Deus, Ele não falha. Deus, Ele não se engana. Ele nos coloca nos lugares certos, com pessoas certas, no momento certo, para que quando chega a hora, nós tenhamos a capacidade, nós estejamos preparados para essa missão. Nessa manhã eu convido você a orar mais, a buscar mais pela direção do Senhor Jesus, a ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele vai te honrar. Não importa o lugar, não importa as circunstâncias, não importa a situação que você está vivendo, o momento que está vivendo. Se bom, ruim, se tranquilo ou não, Deus é contigo e Ele tem um propósito a ser vivido na sua vida. Não deixe que o medo domine você. E eu pergunto para você nessa manhã, qual será a sua decisão? Você irá ouvir a voz de Deus ou irá deixar o medo dominar você? Esther ouviu a voz de Deus e através dela a história da nação dela foi mudada. E que eu e você possamos ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Deus abençoe o seu dia, a sua semana e nunca se esqueça, você é um instrumento de Deus e Ele te ama.